Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento, ao curso de Arbatel e os Espíritos Olímpicos. Começo dizendo que esse curso aqui, gratuito, ele é um oferecimento da minha escola de ocultismo e magia cerimonial, que é o Covid Eremita Academy. Então essas mesmas aulas aqui, esse mesmo curso, ele vai ser disponibilizado a público de maneira gratuita, mas ele também vai estar disponível lá na minha escola digital, né, o Covid Eremita Academy, com a única diferença que para os alunos da escola vai ter apenas uma aula bônus, né, que é uma aula sobre como utilizar a invocação dos espíritos olímpicos pelo viés cerimonial, certo? E eu já adianto para vocês que não é necessário, não é obrigatório, certo? Você invocar um espírito olímpico através do viés cerimonial. Até porque o viés cerimonial ele é um pouco mais complexo, necessita de várias ferramentas, meses de estudo, que não é o caso do método tradicional de invocação, contactação e resultados com os espíritos olímpicos. O que eu vou ensinar aqui para vocês é justamente o método tradicional e conforme vocês já devem ter visto no anúncio desse curso, é o tipo de técnica que qualquer um com qualquer nível de conhecimento pode colocar em prática e basicamente em um final de semana de estudo você já vai estar apto ou apta para executar a magia, né, com os espíritos olímpicos, contactar e ter comunhões e ter resultados com esses seres. Então é muito simples mesmo. O motivo dessa simplicidade e eficiência eu não vou explicar agora porque é um pouco complexo. Eu vou começar explicando aqui as coisas a muito grosso modo, explicar de uma maneira bem leve, de maneira descontraída, utilizando aqui alguns exemplos, algumas analogias, e conforme as aulas forem passando, eu vou explicando para vocês alguns detalhes mais técnicos por trás da natureza e também do método, né, de invocação dos espíritos olímpicos. E aí, como os alunos, né, da minha escola de magia cerimonial já estão acostumados e já têm lá suas ferramentas de prática de magia cerimonial, eles vão ter apenas, né, uma aula bônus que é sobre como fazer esse mesmo processo que eu vou ensinar aqui para vocês, só que de maneira cerimonial, que é para potencializar um pouco mais. Mas repito novamente, não é necessário trazer, né, o contato com os espíritos olímpicos para dentro do campo cerimonial. É plenamente possível o contato e resultados excelentes, conforme vocês já devem ter visto aí em vários relatos, até pelos meus próprios relatos de experiência, relatos de outros alunos, outras pessoas que entraram em contato com os olímpicos. Dá para ter muito resultado com o básico do básico. Velas, incensos, o selo do olímpico, sem muita ferramenta. Então, nesse curso o foco vai ser a simplicidade, afinal, o próprio sistema de Arbatel, o próprio sistema de contactação dos espíritos olímpicos é simples, então não tem por que complicar, certo? E isso que eu acho mais legal, para ser sincero, e que foi o que me motivou a trazer esse conteúdo gratuito aqui para vocês, é a simplicidade e a possibilidade de cada um poder aprender em pouco tempo, da mesma forma como eu prestei uma aula gratuita sobre magia angelical simplificada, cá estou eu também ensinando para vocês, né, um método simplificado de magia planetária. Ainda que seja de forma indiretamente planetária, mas é planetária. Vocês vão entender com mais detalhes isso conforme as aulas forem se desenvolvendo. Enfim, chega de enrolação, senão eu vou ficar muito tempo aqui falando. Novamente, eu quero trazer aqui essa primeira aula de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais descontraída, sem muito conteúdo técnico, certo? Que é para que vocês consigam pegar a essência do que são os olímpicos. Aí depois a gente vai levando isso aí para um patamar mais técnico, né, com uma teoria um pouco mais desenvolvida. De início é só para a gente, como é que eu posso dizer? Para que eu apresente vocês os olímpicos e exatamente no que, na prática, no dia a dia, no cotidiano de vocês, vocês vão utilizar, vocês vão pedir ajuda desses seres, dessas entidades, na realidade, na vivência de vocês. Tranquilo? Eu dei o exemplo da planta num texto que eu fiz no meu blog sobre os espíritos olímpicos, então tá aqui novamente, eu vou usar esse exemplo da planta aqui no vídeo. Para quem já leu, né, no texto do blog já sabe exatamente o que é, mas para quem de repente não leu, e não precisa nem ler, vai ser tudo explicado aqui, até com mais detalhes. Então eu tô aqui com uma planta, vocês devem estar se perguntando por que eu trouxe aqui um vasinho de planta. Essa planta hoje vai servir como uma imagem de exemplo para a gente entender onde ou no que, ou exatamente quais influências os espíritos olímpicos têm na nossa realidade. Primeiramente, vamos recapitular. O Grimório de Arbatel, que é onde, né, é citado os Espíritos Olímpicos, ele foi escrito por Agripa, né, o famigerado Agripa, grande mago histórico aí, né, da tradição salomônica de magia cerimonial. Então Agripa traz no Grimório de Arbatel, que diga-se de passagem, a gente vai fazer depois uma aula, onde a gente vai analisar, eu vou analisar com vocês os textos ali do Arbatel, e vamos fazer ali uma interpretação, e vamos fazer uma análise dos textos. Isso vai acontecer daqui a pouco. E ali ele apresenta alguns aforismos, que são algumas filosofias, algumas questões mais teóricas e filosóficas sobre a magia, sobre o ocultismo e sobre a filosofia oculta. E ele também, nesse mesmo Grimório, aproveita para introduzir a respeito dos espíritos olímpicos. Então ele passa os selos desses espíritos olímpicos, né, que são 7 ao todo,
um atribuído a cada dia da semana, um atribuído a cada sete dos planetas, né, tradicionais da astrologia clássica. Então ali ele apresenta, fala uma breve descrição e também mostra como contactar esses seres, né, onde ele fala que é para ser feito no primeiro horário, para você recitar ali uma oraçãozinha, depois eu vou mostrar isso tudo na prática para vocês também. Então, muita gente confunde achando que esses seres, porque o nome, né, espíritos olímpicos, muita gente confunde achando que são seres relacionados ao panteão grego, né? Seriam os deuses do Olimpo, lá do panteão grego. Mas na verdade não. Na verdade, quando a gente estuda, e depois eu vou mostrar essas análises para vocês diretamente aqui, né, da tela do meu computador, a gente vai fazer a análise dos textos do Arbatel, a gente consegue reparar pela interpretação nas entrelinhas que não se tratam de espíritos do panteão grego, e sim seres que existem e estão presentes no universo inteiro, ênfase nessa questão, o universo inteiro, os espíritos olímpicos estão presentes e atuando, e eles são muito mais antigos, portanto, do que a humanidade e qualquer outro deus ou panteão que seja pertencente à humanidade, ao planeta Terra. Os olímpicos, eles agem na matéria. Imaginem o plano material, tudo aquilo que é 3D, tudo aquilo que é palpável, e não só a Terra, mas todo o universo. Todo o universo palpável de 3 dimensões, considerando a 4ª dimensão como o tempo, vamos supor, existe os olímpicos. Então, os olímpicos, de modo simplificado, a grosso modo, eles são forças intrínsecas da matéria. Então eles estão em tudo, vocês vão ver daqui a pouco através desse exemplo aqui como você consegue identificar os olímpicos em basicamente tudo que existe. Pela lei da correspondência do hermetismo, tudo aquilo que está abaixo é como o que está acima e vice-versa, se os olímpicos eles agem também na matéria, eles também têm as suas influências no mundo astral, por isso que são entidades. A gente não consegue se comunicar com um espírito olímpico no plano físico, mas a gente traz a consciência, ênfase na palavra consciência deles, através da ritualística. Então a ritualística do Arbatel e o selo é justamente para que você invoque não a entidade propriamente dita, porque a entidade ela está em tudo, essa força está em tudo, mas você vai invocar a consciência astral dessa força. E através dessa consciência manifestada e invocada ali no seu rito, você pode fazer pedidos. Se você tiver mediunidade, você pode conversar com essas forças e ela vai se manifestar de diferentes formas ali no seu templo, ali no seu local de prática, no altarzinho que você montar. Tranquilo? Vamos ao exemplo agora prático, conforme eu dei lá no texto do blog também. Temos aqui uma planta. Essa planta, em algum momento, ela não existia. Então ela precisou sair de uma semente ou sair, sabe, de um brotinho e começar a crescer. E isso manifesta a força de criação. Tudo aquilo no universo que cria, que se cria, que nasce, tudo aquilo que ganha vida, é a força do espírito olímpico Ok agindo. Ok representa a força de vitalidade. Tudo aquilo no universo que é vivo ou que surgiu de alguma forma, em algum momento teve a presença da energia de Ok ali. Ok é atribuído às forças, às virtudes do Sol dentro da astrologia clássica. Então, no Grimório de Arbatel, ou por vezes vocês vão ouvir falar de Ok como o espírito olímpico do Sol. Mas ele não necessariamente é uma entidade planetária. A gente vai entender isso depois porque é um pouquinho complexo de explicar agora. Tranquilo? Então, Ok é a vitalidade, tudo aquilo que vive. O próprio Ok me disse que talvez a essência dele seja mais difícil de se explicar, a mais difícil de conceber, mas tudo aquilo que vive ou que existe tem a energia de Ok, certo? Pelo menos em algum nível. Então essa planta ela teve que sair de uma semente, ou qualquer outra planta que seja. Nós, seres humanos, tivemos que sair de um embrião até se formar o ser humano propriamente dito. Então isso é a força de Ok sendo manifestada na matéria. Tudo aquilo que está criando, tudo aquilo que está manifestando vida, a luz da vida é o espírito olímpico Ok. E vale lembrar, isso se aplica e se expande ao universo inteiro, fisicamente principalmente, e também no astral. E a partir do momento que essa planta nasceu, beleza, ela manifestou a energia de Ok. Ela ainda tem energia de Ok, porque a planta é um ser vivo. Então aqui dentro dela existe a essência de Ok, certo? Ela teve que sair desde um broto, e ela foi crescendo desde um brotinho pequeno até se formar essa planta maior, e ela vai continuar a crescer e se expandir. E isso é a manifestação da força de expansão universal. Tudo aquilo que se expande no universo inteiro, tudo aquilo na matéria ou no astral que está se expandindo, ou no campo mental, no campo emocional, tudo aquilo que se expande, ou tudo aquilo que se retrai também, é a força de Betor. Betor, o espírito olímpico atribuído às virtudes de Júpiter. Mas que basicamente a essência de Betor é expansão.
expansão. A força de Betor é a força de expansão e também a força de retração. Tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que encolhe é Betor agindo. Então, o fenômeno de uma planta sair de um broto, de uma semente, começar a crescer e continuar crescendo, crescendo, crescendo conforme o passar do tempo, isso é Betor agindo nessa planta. Claro, dentro desse exemplo. Isso também se aplica a nós, seres humanos. Nós ficamos, né, crianças e conforme a gente vai passando aí a vida, nossos ossos e tudo mais vai crescendo e isso é Betor agindo dentro do nosso corpo físico. Da mesma forma como a mente, né? A gente vai amadurecendo a mente e tudo mais, isso é Betor expandindo também a nossa mente e a nossa consciência, certo? Essa planta, ela, por vezes, ela pode encontrar dentro, né, do habitat natural dela alguns obstáculos ou algumas ameaças, como por exemplo, situações climáticas ou mudanças climáticas repentinas, ou ventos muito fortes, ou coisas do gênero, ou animais que vão estar passando ali pela natureza e vão esbarrar nela, e ela pode vir a quebrar, pode vir a murchar. Mesma coisa com mudanças climáticas, ela pode acabar morrendo se ela não tiver resistência. E aí é que entra o espírito olímpico Phaleg. Phaleg é a força de força, é a força de resistência, a força de vigor. Tudo aquilo no universo que é forte, que tem vigor, que tem rigidez, é o olímpico Phaleg se manifestando. Phaleg é atribuído a Marte. Marte, né, que é o planeta da guerra, o planeta dos guerreiros, o planeta da força, do vigor, das batalhas. Então ele é atribuído a essas virtudes do planeta Marte. Mas dentro da matéria, por exemplo, ele é aquilo que torna as coisas mais brutas, aquilo que torna as coisas resistentes, seja uma planta, seja um ser humano, o que quer que for. Phaleg é a força da força, é a força do vigor, tranquilo? Vamos citar aqui alguns outros exemplos de alguns outros olímpicos também. O olímpico, deixa eu ver o que mais a gente pode analisar aqui. O olímpico Rajit. Rajit, ele é a força da beleza. Aos olhos de quem vê, essa planta ela vai ser bonita. Claro, algumas pessoas podem bater o olho e falar, não, mas essa planta não é lá tão bonita assim. Outras pessoas podem bater o olho na planta e falar, nossa, como é bonita essa planta. Então, como o próprio Rajit me falou, a beleza é relativa aos olhos de quem vê. Mas basicamente tudo aquilo que no universo inteiro, nos seres vivos, em qualquer coisa, seja seres vivos, sejam figuras inanimadas, tudo aquilo que tem beleza, ou tudo aquilo que alguém olha e vê beleza, existe uma manifestação, ainda que em níveis diferentes. Existe a manifestação do olímpico Rajit, que é o olímpico atribuído a Vênus, né? Planeta da beleza, planeta do amor, planeta que envolve aí algumas questões amorosas e etc., da harmonia e tudo mais. Então, Rajit é a força da beleza, tudo aquilo que é belo no universo e magnético. Então, por exemplo, a gente bate o olho na planta e fala, nossa, que planta bonita. E a gente fica de alguma forma cativado pela beleza da planta. Enfim, a beleza da planta chama a atenção. Então, de alguma forma, a energia ou a imagem, né, desse ser vivo está nos cativando, está nos magnetizando. Então esse ato de magnetizar ou de expressar a beleza é o olímpico Rajit agindo dentro dessa planta. Então basicamente Rajit age, né, na beleza e no magnetismo em todas as coisas do universo, física e astralmente também. Vai chegar um ponto, seja por motivos naturais, seja por uma interferência humana, se eu pegar, por exemplo, vir aqui e cortar essa planta, ela vai murchar, ela vai morrer. Isso é o olímpico Aratron agindo. Aratron que é atribuído a Saturno. Aratron, ele basicamente é a força de finalização, a força de ciclos, a força que rege a morte, mas principalmente a transição da morte para a vida. Nunca há, de fato, morte definitiva para as coisas no universo. Sempre há transformação. Então a palavra que mais a gente consegue definir a força de Aratron seria nessa questão do fim, a morte, abre aspas, ou simplesmente transformação. Tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que se finaliza, um ciclo que se finaliza para dar início a outro ciclo, é Aratron agindo. Então a planta poderia ser cortada aqui, ela ia pegar, ela ia cair, ela ia murchar. Vamos supor que ela aqui está em cima da minha mesa, obviamente, mas se ela estivesse na natureza, ela ia cair, ela ia começar a murchar. A força de Yoke, que é o princípio da vitalidade, ia começar a se esvair, ia começar a se manifestar mais a energia de Aratron, que é a energia de finalização e de morte. Mas, de repente, alguns nutrientes que ainda estivessem no caule da planta, etc., eles são transferidos, né, ao solo, conforme ela vai se deteriorando. E o solo absorve esses nutrientes que tinham na planta. E daquele solo, dali um tempo, pode ser que, por que não, surja outra planta que vai se beneficiar daqueles nutrientes que a outra que morreu deixou para trás, certo? Então, dessa forma, a gente vê que Aratron ele não é só morte, Aratron ele também é vida, mais especificamente essa transição, né, a transformação daquilo que se encerra para dar início a algo novo.
Isso pode ser aplicado de infinitas maneiras dentro da realidade humana. Daqui a pouquinho eu explico maneiras práticas da gente aplicar a energia dos olímpicos na nossa realidade. Tranquilo? Existem outros olímpicos, né? Eu citei só alguns deles, mas são 7 ao total. Ainda faltaria falar sobre Fu, sobre Ophiel e também, deixa me ver... acho que na verdade eu expliquei sobre todos, né? Fu, Ophiel, pode ser que eu esteja me equivocando aqui de alguma forma e esquecendo algum, mas eu acho que são esses. Vamos falar sobre Fu, né? Fu, ele é complicado de se explicar, porque a força do Olímpico Fu, ele expressa profundidade. Tudo aquilo no universo que possui profundidade, e quando eu digo profundidade não é a profundidade física, tipo, cavamos um buraco e esse buraco é profundo, não. Tudo aquilo que tem, sabe, que está mais existe mais do que aquilo que está se vendo, algo que vai além dos olhos, além da visão física. Quando existe alguma coisa oculta por trás de algo, ali é o princípio de Fu se manifestando. Fu que é atribuído às virtudes lunares, né? O espírito olímpico da lua, como é chamado no Grimório de Arbatel. Então é complicado a gente definir exatamente onde que Fu se encaixaria dentro de uma planta. E aqui já vai uma dica: nem todos os seres vivos, nem todos os seres não vivos possuem a energia dos 7 olímpicos. Alguns não vão ter a energia de alguns olímpicos, outros vão ter. Então existem níveis e níveis da manifestação do espírito olímpico, dos espíritos olímpicos, dentro da matéria, dentro da vivência humana, da vivência universal como um todo. Então a gente poderia ficar aqui um tempo filosofando sobre onde que exatamente entraria aqui a profundidade da planta, mas a gente poderia perder aqui vários minutos aqui debatendo. Eu estou explicando mais a título de curiosidade e informação aqui para vocês. Então tudo aquilo que é profundo é Fu agindo. Daqui a pouco eu explico aí exemplos práticos sobre como se trabalhar com Fu e no que se aplica essa energia da profundidade, do oculto e tudo mais. Além disso, também temos Ophiel. Ophiel, ele é a força de racionalização, a força de expressão e também a força de absorção, especificamente a absorção de conhecimento. Então, tudo aquilo, principalmente em seres vivos, em objetos inanimados, talvez nem tanto. Vamos supor, tem aqui um cristalzinho de quartzo, então ele é uma pedra, né? Um cristal. O que tem aqui nesse cristal? Bom, ele é duro, ele é rígido, então tem Faleg. Faleg é a força, a resistência. É uma matéria resistente, certo? Ele também é bonito. Um quartzo é bonito. Existem outros cristais bem mais bonitos que tem várias cores e tudo mais. Isso é Hajit, a beleza. A beleza e o magnetismo se expressando dentro desse objeto. Mas ele definitivamente não é um objeto inteligente. Ele não pensa, ele não se comunica, nem nada do gênero. Claro, ele tem as suas propriedades energéticas, né, se aplicam aí a terapias e tudo mais, e dá para se utilizar da energia, né, desse cristal. Então aqui na verdade seria Fu, que é, como eu falei para vocês, uma pessoa leiga, uma pessoa que não é espiritualizada, ela vai olhar e é só um cristal. Mas aos olhos daqueles que conhecem sobre espiritualidade, ocultismo, magia, sabe que o cristal de quartzo possui propriedades ocultas. Propriedades aí que podem ser utilizadas em terapia, em medicina, etc. Então isso é Fu. Eu queria um exemplo para explicar Fu, tá aqui. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está por trás de uma máscara. Então, coisas ocultas, como por exemplo as virtudes energéticas desse cristal, é a energia do Olímpico Fu aqui. Mas ele não a gente não consegue se comunicar com uma pedra. Então é complicado. Então ele não existe aqui a energia de Ophiel. Começou a chover agora, pessoal. Eu vou me aproximar um pouquinho mais da câmera, que é pra o áudio não ficar ruim. Me desculpem se o áudio ficar ruim, eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui, que é pra, enfim, né, não atrapalhar o áudio por causa da chuva que começou agora. Então aqui não temos a energia de Ophiel. Novamente, Ophiel é a força de expressão e de absorção de conhecimento e também de racionalização. Dalton, onde que entra então um ser vivo que tenha a energia de Ophiel? Bom, nós mesmos temos a energia de Ophiel. Eu estar aqui comunicando, falando coisas para vocês, ensinando coisas para vocês e vocês absorvendo esses conhecimentos, isso é a força de Ophiel agindo. Esse fenômeno que está ocorrendo aqui de comunicação é um fenômeno regido, é um fenômeno influenciado pela manifestação, pela força de Ophiel, que obviamente não se aplica somente aqui, mas também ao universo inteiro, certo? Quanto mais racional for o ser vivo, mais presença da energia de Ophiel existe nele. Então, por exemplo, os seres humanos, dentro, né, de todos os seres vivos do planeta, é considerado como o ser mais inteligente. Então, vamos supor, um animal, ele tem sim a energia de Ophiel, inclusive alguns animais eles têm bastante energia de Ophiel, são bastante inteligentes. Você tem aí, por exemplo, o corvo. O corvo é um animal extremamente inteligente, né? O corvo vai lá, pega as castanhas que ele não consegue abrir com o bico dele,
e vai lá e joga no meio da estrada para os carros passarem em cima, quebrarem as castanhas e ele ir lá e depois comer o conteúdo, né, interno ali que ele não conseguia quebrar por conta própria. Então isso é uma atitude inteligente do animal. É o animal manifestando a energia, a força de Ophiel dentro da natureza dele. E isso varia. Tem animais que vão ser mais inteligentes, animais que vão ser menos inteligentes. O Ophiel ele também se expressa na força instintiva. Por exemplo, vocês já se perguntaram, dei esse exemplo lá num texto que eu fiz também, uma tartaruga filhote que ela nasce, né, a tartaruga vem, coloca os ovos ali na areia da praia, depois de um tempo as tartarugas filhotes nascem e elas sabem exatamente que elas precisam ir para o mar, elas precisam ir na direção do mar e elas vão certinho, ela nasce, sai do ovo e já vai indo em direção ao mar, em direção à praia, certo? E muitas vezes a gente pode se perguntar, nossa, como que eles sabem que tem que ir para lá, que não é para ir para outra direção? É o instinto. O instinto nada mais é do que uma forma dos seres vivos armazenar conhecimento, mas é armazenar um conhecimento tão interno, mas tão, sabe, latente mesmo, que ele às vezes nem tem consciência, né, de por que ele está fazendo, ele simplesmente sabe que tem que fazer, só sabe que tem que fazer. Então o fiel é isso, o fiel também é um instinto, é o conhecimento que se passa de geração em geração, por vezes até de maneira inconsciente. É o conhecimento que está no genoma do ser vivo, ou coisas do gênero. Então, só um exemplo aí para vocês entenderem basicamente qual que é a influência de Ophiel dentro da matéria, dentro aí dos seres vivos aqui do planeta Terra, mas obviamente isso também se manifesta em vários outros seres vivos aí em escala mais universal, tranquilo? Bom, vamos voltar agora a citar um por um e eu vou mostrar aqui exemplos mais práticos para vocês em como que se aplica magicamente as virtudes e as forças dos espíritos olímpicos, certo? Espero que não esteja tampando a câmera aqui o vasinho de planta. Vamos começar por Oki. Oki, como eu falei para vocês, é a força de vitalidade, tudo aquilo que está vivo. Conhece aquela pessoa que vive doente, uma pessoa que está toda hora doente, toda hora fraca, toda hora com a saúde bem debilitada e tudo mais? Nessa pessoa falta a energia de Oki. Então a energia de Oki ela pode ser utilizada como uma força que vai de repente ajudar na cura de uma pessoa, vai fazer com que essa pessoa tenha vitalidade, consiga, né, mais vitalidade e deixe de manifestar tantas doenças ou tantos problemas de saúde também. Como eu disse, Oki também é a força de iniciação de tudo. Então tudo aquilo que inicia, tudo aquilo que surge pode ser e é aplicado à energia e às influências de Oki. Então uma ideia, como eu falei, isso não se aplica só ao físico. No físico a energia de Oki pode ser aplicada para gerar vitalidade e saúde no corpo humano. Mas no mental, por exemplo, Oki pode gerar uma ideia. Então vamos supor, o material em relação ao profissional. Você quer trabalhar prosperidade com Oki, que dá para fazer. Prosperidade com Oki. Oki ele vai te dar insights basicamente, para começar a surgir. Então novamente, é a força daquilo que surge, daquilo que ganha vida. Então você vai começar a ter ideias que vão surgindo, ideias que vão criando vida, ou linhas de raciocínio que vão te permitir de repente melhorar alguma coisa ou investir numa determinada coisa. Então vão surgindo coisas, aquela famosa lâmpadazinha que acende na nossa cabeça. Isso, ainda que seja uma analogia boba, expressa muito bem o que seria a energia de Oki. Então Oki ele pode ser utilizado para esses fins também. Então se manifesta em tudo, pessoal, em tudo. Basta você analisar, basta você traçar uma estratégia sobre, bom, eu tenho um problema, onde que a energia desse olímpico vai poder resolver o meu problema? Indo adiante, vamos a Fu, que seria na sequência, né, o espírito olímpico atribuído à Lua. Como eu falei, tudo aquilo que existe profundidade. Fu ele age no subconsciente, então ele pode ser utilizado para trabalhar questões subconscientes. Vamos supor, traumas. Muitas vezes existem traumas, né, humanos, emocionais, que se manifestam e que estão bastante enraizados no subconsciente. E Fu ele consegue te ajudar a preparar, a limpar, a equilibrar o teu subconsciente para qualquer aspecto, para qualquer propósito que seja. Não só na saúde emocional e mental, mas também a níveis magísticos. Fu ele também vai reger a mediunidade, então você pode trabalhar a sua intuição ou os dons mediúnicos. Afinal, mediunidade é também uma coisa profunda. Temos o corpo, né, para um cético que vai olhar para um corpo humano, vai lá, é só um aglomerado de células, mas a gente também sabe que existe ali o nosso corpo espiritual, os chakras, as energias. Então tudo isso, tudo que está por trás, né, da matéria humana, de cunho mais espiritual, de cunho mais oculto, é Fu. Então Fu pode ser utilizado para trabalhos do subconsciente, da saúde mental e emocional, certo? E também para trabalhos de desenvolvimento da mediunidade, seja mediunidade intuitiva, mediunidade de clareaudiência, de clarividência ou coisas do gênero também, certo?
Faleg, indo na sequência que é o Olímpico de Marte. Faleg é a força, tudo aquilo que precisa de força, tudo aquilo que precisa de vigor ou resistência pode ser, né, apelado, pode ser pedido e pode ser trabalhado com a energia de Faleg. Vou dar um exemplo prático aqui meu. Eu normalmente trabalho com Faleg para reforçar e para trazer mais força ainda as minhas proteções. Então eu tenho as minhas proteções feitas com anjos, com inteligências planetárias, mas de vez em quando eu trabalho, eu peço para que Faleg se manifeste nessas minhas proteções de modo a fortalecer, torná-las ainda mais densas, torná-las ainda mais vigorosas, e isso permite uma qualidade superior nos meus mecanismos de proteção astral, certo? Também pode ser aplicado, por exemplo, para trabalhos mais a nível físico mesmo, para você ter um desempenho físico melhor no seu dia a dia, a pessoa que está ali, sabe, sem muita disposição, sem muito vigor, a pessoa que está, sabe, não está com disposição para fazer as coisas que tem que fazer, vai lá, faz o contato com o Faleg vai te dar essa força, vai te dar esse ânimo. A força de vontade também é regida e pode ser pedida a Faleg, certo? Então existem muitas formas de aplicar nessa energia também, ok? Além disso, também temos o Fiel, conforme eu tinha citado, indo na sequência, que é o de Mercúrio. O Fiel, ele pode ser aplicado em processos onde você está querendo absorver algum conhecimento, sei lá, quer aprender a tocar um instrumento, quer aprender uma língua nova, está estudando para concurso público, está estudando magia ou ocultismo, chama o Fiel, porque o Fiel vai desenvolver, ele vai potencializar as nossas características humanas latentes da capacidade de absorver conhecimento. Então, o Fiel, na prática, ele te torna mais racional, ele te torna mais intelectual, ele te torna mais inteligente na medida do possível, tá? Então essa energia vai estimulando a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio lógico, entre outras coisas. O Fiel também rege a cura, em alguns aspectos, mas seria uma cura mais relacionada a não necessariamente agir dentro do ser humano causando vitalidade, como é o caso de Ock. O Fiel, ele vai ajudar trazendo autoconhecimento, né, sobre o possível, porque muitas doenças, só para contextualizar, muitas doenças que se manifestam no nível físico, elas começam em questões espirituais ou questões mentais. Então muitas vezes o Fiel, ele pode trazer essa racionalização do por que esse problema de saúde está acontecendo. Então você vai começar a resgatar, vai começar a caçar exatamente os motivos, porque muita doença do plano físico pode ter uma causa astral ou uma causa mental, e aí você trabalha para resolver isso, e aí depois o físico vai melhorando também. Mas da mesma forma ele também pode abrir caminhos para que especialistas, para que médicos, para que terapeutas cheguem até a tua realidade e possam te ajudar. Então o Fiel, ele também abre caminhos para o recebimento de soluções que vão te ajudar no sentido de saúde também, tranquilo? E além de, claro, desenvolver a possibilidade, a virtude de comunicação ou expressão, dicção e coisas do gênero, tranquilo? Indo para Júpiter, né, que seria o espírito olímpico de Júpiter, Betor, a força de expansão, extremamente versátil, talvez seja um dos olímpicos mais versáteis possíveis. Tudo aquilo que você quiser expandir, tudo, ou retrair, pode ser aplicado à energia de Betor. Quer expandir seus caminhos profissionais e financeiros? Betor. Quer expandir a tua intelectualidade que tu trabalhou na semana passada com o Fiel? Betor. Quer expandir tua capacidade mediúnica que você trabalhou lá com Fu, ou as tuas habilidades subconscientes e tudo mais? Betor para expandir. Quer expandir as tuas proteções ou expandir ainda mais a força que você teve trabalhando com Faleg? Betor. Quer expandir a vitalidade? Betor. Então Betor. Tudo aquilo que seja do físico, seja do astral, do mental, do emocional, que possa ser expandido, seja uma virtude, seja algo, Betor, ele pode expandir, bem como ele pode retrair também. Então é retração. Retrair um problema de saúde, retrair algum vício que você tenha, retrair algum hábito negativo que você tenha, retrair algum pensamento limitante, uma crença limitante que você tenha. Use a criatividade, tudo aquilo que possa ser expandido ou retraído na vivência humana é aplicável à energia, aos trabalhos de Betor também. Eu tive excelentes resultados com Betor no sentido profissional e financeiro, mas, como eu disse, a gente não precisa se limitar só ao financeiro, porque normalmente Júpiter é atribuído, né, ao planeta da prosperidade e tudo mais, só que muita coisa pode ser expandida. Você pode trabalhar aliando Betor com todos os outros 6 espíritos olímpicos restantes. Rajit, o olímpico atribuído a Vênus, a beleza e o magnetismo. Pode ser usado para um trabalho onde a vibração, né, da beleza vai ser aumentada no seu corpo. Então, como eu falei, a beleza, ela vai muito dos olhos de quem vê. E muitas vezes a beleza ela é uma questão energética. Então, Rajit, se você pedir beleza por Rajit, ele vai trabalhar principalmente a nível energético.
Então não precisa ser lá um galã de novela, mas o Hajit vai estimular, vai mexer, ele vai transmutar a tua energia para que as pessoas que olhem para você vejam, oh, que pessoa interessante, ou sabe, de alguma forma a pessoa inconscientemente ela vai se agradar ao olhar para você. Ela vai te enxergar como uma pessoa bela ou como uma pessoa magnética. Isso pode ser utilizado para questões amorosas, seja para processos de conquistas, processos de sedução, pode ser usado no profissional para você de repente magnetizar ou lidar bem com pessoas do seu ambiente de trabalho, pode ser usado em muita coisa, qualquer tipo de situação onde você precise que as pessoas gostem de você, gostem da sua aparência ou fiquem magnetizadas por você, você pode contar com o Olímpico Hajit para fazer isso, tranquilo? Depois, por fim, Aratron. Aratron é o olímpico relacionado, atribuído a Saturno, que é a força de finalização, conforme eu tinha citado antes no exemplo. Então, tudo aquilo que precisar de finalização na tua vida, você vai lá e vai contactar o espírito Aratron. Então, seja, por exemplo, para um trabalho de uma amenização de um karma, seja algum aspecto da sua vida, algum ciclo na sua vida que você está querendo fechar, mas não sabe como, Aratron. Sei lá, você terminou um relacionamento, está com dificuldade de seguir em frente, porque ainda está conectado às questões, às amarras do passado, o Aratron, porque o Aratron vai lá e vai cortar, vai finalizar o ciclo e vai preparar o terreno para um novo ciclo, para novas experiências. Então, tudo aquilo que precisa ser finalizado, tudo aquilo que precisa morrer, e não digo, né, no sentido morrer do plano físico, né, perder a vida, morrer no sentido mais, como é que eu posso dizer, mais análogo, né, dessa questão. Então, tudo aquilo que morre ou tudo aquilo que você necessita que morra, abre aspas, você pode contar com a energia de Aratron para fazer isso na sua realidade e dar espaço a um novo ciclo. Novamente, questão de análise, questão de utilizar da criatividade, mas basicamente é isso. Esses são os 7 espíritos olímpicos, esses são as suas naturezas, essas são aí, em resumo, a aplicabilidade deles na vivência, na realidade humana. Não se preocupem, pessoal, em fazer muitas anotações, eu sei que é complicado que eu fui falar isso no final da aula, né? Mas tudo isso aqui vai estar no material de apoio, tá? Por falar em material de apoio, vai aqui na descrição da aula, tem o link aqui para você fazer o download, né, do material de apoio, que é um e-book, um PDF, onde vai ter todas as informações, seja as informações, os selos dos Olímpicos, o que eles fazem, dias das semanas, incensos que vocês vão poder utilizar, todos os componentes, né, que vocês vão precisar para montar o altar de cada Olímpico, vai ter tudo nesse material, bem como as virtudes de cada um, tudo aquilo que cada um faz ou naquilo que ele pode ser aplicado. Mas basicamente eu acho que, como eu falei, é tudo muito simples no final das contas. Acredito que a principal essência daquilo que eles são ou de como eles podem ser aplicados já foi transmitida aqui nessa aula, pelo menos essa é a minha intenção. Espero que isso tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido compreender basicamente como vocês vão poder trabalhar com os espíritos olímpicos dentro da realidade de vocês, tranquilo? Vou encerrar essa aula por aqui. Parem agora, reflitam um pouquinho, olhem para a realidade de vocês, identifiquem aí pontos que precisam ser trabalhados e qual desses olímpicos aqui vocês acham que vão poder auxiliar vocês dentro daquilo que seja a necessidade ou a virtude que vocês precisam. Então façam essa reflexão e através disso vocês já vão ter aí um entendimento maior do que são os espíritos olímpicos. A gente continua na próxima aula.